30 segundos, estamos no ar. Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silosimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite a todos. É um prazer enorme estar nessa apresentação. Hoje o assunto é extremamente interessante. Vai falar sobre um órgão vital que todos nós precisamos entender. Precisamos entender suas funções, precisamos entender como mantê-lo saudável, precisamos entender como manter a boa saúde dele, como isso repercute em todo o nosso organismo. E aí, nessa parte introdutória, nós queremos pedir para que você relembre as pessoas que você convidou, relembre os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, né? Enfim,
não esqueça de ninguém. Aí você tem as competências do nosso naturopata, terapeuta também ortomolecular, morfologista, que é o Dr. Cleuber Borges, e ele, de forma brilhante, vai abordar todos esses assuntos, e, no final, ele vai trazer 4 depoimentos ao vivo. É imprescindível a sua atenção a esses depoimentos. Eles vão comprovar que uma tecnologia simples pode manter a boa saúde desse órgão vital que é o nosso estômago. Bom, pessoal, relembre seus convidados, sejam todos muito bem-vindos. Dr. Cleuber, queremos ouvir o seu boa noite, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui, né, Cleuber? Mais uma vez. Dr. Cleuber, dá o seu áudio, por favor. A honra é toda minha, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Uma terça-feira, a Terça Saúde, né? Para falarmos um pouco do que a gente entende, né? De saúde natural, tá? A saúde em harmonia com a natureza. É isso que nós precisamos entender e precisamos difundir, né? O máximo que pudermos, para que as pessoas possam voltar, né, às suas origens, voltar à natureza. Uma boa noite a todos. Eu acho que eu falei muito e o Orlando congelou, viu? Mas, dando prosseguimento, será uma noite de muito aprendizado para todos nós, né? À medida que a gente vai falando, a gente vai aprendendo também, né? Vai surgindo aquelas novas indagações e a gente vai buscando que todos... Hoje nós temos a oportunidade de pesquisar, né? Está aí o Google, né? Que nos ajuda muito nessa questão, né? de pesquisa, né? Hoje só fica sem conhecimento quem quer. Orlando está de volta. Pronto, meu chefe. Tivemos aqui uma pequena queda de internet, mas estamos de volta, né? Bom, pessoal, sem mais delongas, Cleuber, você já está como co-anfitrião, pode compartilhar sua tela. Boa noite a Lindaura e o Jobs de Curitiba. Boa noite a Mari. Vocês vão gostar muito do que a Mari também vai contar. Ela tem um caso de uma suspeita de câncer no estômago, inclusive com documentos, aliás, com relatório médico. Vocês vão gostar muito do que ela vai dizer. A Irinilce também, lá do Espírito Santo, enfim, daqui a pouco o Cleuber vai trazer todas essas situações. Doutor Cleuber, é com você, meu amigo. Seja muito bem-vindo e é uma honra ouvi-lo mais uma vez. Vamos lá. Boa noite aí aos convidados, né? Ao Jobs, a Lindaura, lá de Curitiba, a Mari, né? Lá de Divinópolis, né? Minas Gerais, a Irinilce, que está aqui conosco também, né? Que vem lá de São Gabriel da Paz, no Espírito Santo, não é isso? E que vai compartilhar conosco as suas experiências. Porque olha só, gente, ninguém pode dar um melhor testemunho do que aquele que passou, né? Aquele que sofreu, né, a enfermidade, aquele que passou ali momentos difíceis e que hoje, né, estão numa situação diferente. Então, esses podem dar realmente um verdadeiro testemunho. É isso que nós vamos ver no final. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que a gente vem aprendendo no decorrer do tempo. A tela está cheia aí para vocês? Perfeito? Ok. Bom, está aí, né? Vamos falar desse órgão, né? É muito importante para a saúde e a sobrevivência do ser humano, né? E tão desconhecido da maioria de todos, não é verdade? Então, vamos ver como que esse pequeno órgão pode nos ajudar a viver muitos anos com vida e saúde. Esse aqui é o meu pequeno e humilde laboratório,
de atendimento, né, às pessoas. Era minha casa, agora não é mais, né? A mulher até já ficou meio cismada comigo, que eu transformei a minha casa no nosso grande e pequeno estúdio de atendimento, né? Fica aqui em Maceió, na Serraria, número 151. Quem quiser nos conhecer, bater um papo, pode vir aqui, ok? Bom, é importante frisar que todos nós, todos os seres humanos, nós funcionamos através de sistemas orgânicos, né? Nós somos sistematizados e, sistematicamente, toda essa estrutura funciona de modo harmônico. E nós precisamos, infelizmente, a gente não tem um manual, nasce sem um manual, né? Que evitaria muitos problemas hoje se tivéssemos um manual de conservação dessa estrutura maravilhosa, mas graças ao bom Deus que Ele colocou em nós um sistema de cura que nós não precisamos nos preocupar, que Ele vai tentar fazer de tudo, 24 horas por dia, para nos manter saudáveis. Travou, vamos lá. Bom, nós não vamos falar de carro, né? Não é do Max CPL, mas falando de conservação, né? Do corpo, né? Nós temos carros, alguém tem moto, outro tem bicicleta, e a gente cuida direitinho, sabe como cuidar, mas, infelizmente, o nosso corpo, a gente desconhece algumas partes do nosso corpo. E por desconhecer, às vezes, alguma parte do nosso corpo, nós podemos, às vezes, infringir algumas leis naturais e sofrermos prejuízos, danos, né? No caso aí, o bom motorista é aquele que sabe exatamente como se comportar no trânsito, como é que ele deve conservar o seu veículo para poder fazer uma viagem, não viaja de qualquer jeito, né? Mantém água, óleo, filtros, pneus calibrados, tudo certinho, carro abastecido do melhor combustível, né? Mas, às vezes pode ocorrer acidentes, né? Mas os acidentes também dependem se é o camarada, o jovem ou a jovem, são bons motoristas ou não, para saber se desviar nesse percurso, né, da vida. Então, às vezes, acontecem alguns acidentes. Não é verdade? Bom, a pergunta é, você conhece o seu estômago? Quem é o estômago? Quem é ele? Quem é? Qual é o seu papel na saúde orgânica? Como que eu posso cuidar bem do meu estômago? Outra pergunta que eu sempre costumo fazer aqui às pessoas quando vêm nos visitar, eu pergunto assim, por que o estômago está entre a boca e o intestino? Né? Por que existe o estômago? Por que Deus fez esse órgão e colocou ali entre, né, a boca e os intestinos? Porque ele tem uma função. Eu, nos meus humildes estudos que eu faço, eu considero o estômago como a alfândega da saúde, porque ele controla, ele não é simplesmente um saco, né? Ele não é simplesmente algo que só recebe o alimento e ali ele despacha, não, ele é um órgão super inteligente, né? Dotado de inteligência orgânica, onde ele identifica ali alimentos que são da natureza e alimentos que não são da natureza. E quando é da natureza, o tratamento é de uma forma. E quando não é da natureza, ele trata de outra forma. Mas existem alimentos que são da natureza e nós eliminamos essa natureza dele quando colocamos esse alimento sob fogo. Então, o fogo, ele destrói a identidade biológica dos alimentos. Então, quando nós ingerimos, por exemplo, um alimento cozido, o alimento cozido não tem identidade biológica. Por isso que o alimento cozido fica retido no estômago por várias horas. Por várias horas. E quando nós comemos um alimento
da natureza, por exemplo, uma banana, ele entende, ele reconhece, porque aquela banana crua, ela tem uma identidade biológica dela, é natural, não é artificial. Então, ele tem um outro procedimento. Outra coisa que precisamos entender, né, a forma como nós devemos nos alimentar e a forma como nós devemos beber os líquidos. Então, nós precisamos conhecer quem é esse cidadão, quem é, né, o que é que ele faz, como é que ele age, para poder você saber como você vai tratá-lo, não é verdade? Quando a gente é apresentado a uma autoridade ou a alguma pessoa, a gente quer logo saber, né, como é que a gente vai tratá-lo. É doutor, é Vossa Senhoria, Excelência, né? A gente tem que saber, para saber como vamos identificar e fazer esse tratamento. Bom, antes de tudo, um grande parceiro do estômago, imprescindível, amigos inseparáveis, é a boca. Tá? A boca é um instrumento essencial para o bom funcionamento do estômago. É bem verdade que algumas pessoas não usam a boca como deveria, né? Não mastigam os alimentos, engolem os alimentos, coloca o alimento na boca e já coloca o líquido por cima, e para acabar de completar ainda bota o líquido gelado, né? Bota o líquido gelado com o alimento quente, mastiga tudo junto, né? E isso vai complicando o processo digestivo. Então, nós temos aí todo esse aparelho, todo esse artefato aí, né? Nós temos aí o palato, né? Muito importante, nós temos a úvula, temos também a dentição, né? 16 dentes em cima, 16 dentes embaixo, tudo certinho para acoplar, né? Para cortar o alimento, para triturar o alimento, para machucar o alimento, para que esse alimento, quando desça, ele desça preparado para o estômago, né? Desça de uma forma já misturado com a saliva, já misturado com as bactérias bucais, com as enzimas, né? E isso já que vai formando já o processo digestivo para facilitar o trabalho lá embaixo. Porque tem uma coisa que muita gente não sabe: o estômago não tem dente. Certo, pessoal? Não tem dente. Então, se você engole o alimento, você vai ter problemas de absorção lá no intestino, que é a terceira parte, né? Nós não vamos falar do intestino, vamos chegar no estômago e parar nele. Então, o processo digestivo, ele é cadenciado, ele tem as etapas. E quem corta essas etapas vai começar a prejudicar o estômago. E se você prejudica o estômago, você prejudica seu intestino. E se você prejudica seu intestino, você prejudica o seu sangue. E se você prejudica o seu sangue, você prejudica a saúde de todo o seu organismo. Certo? Então, a mastigação é super importante nesse processo, né? A hora de ingerir o líquido também. Então, não se mistura líquido com sólido, tá? Então, procurem ter nas principais refeições, se concentrar somente no sólido, tá? Esquece o barman lá, o garçom, que na hora que coloca os pratos na mesa, diz: vai beber o quê? Você diz: nada, eu vim aqui só para comer, tá? Não use líquido nas suas refeições, porque você vai deteriorar o seu organismo e principalmente o seu estômago, tá certo? Então, olha só, aqui nós temos o esôfago, né? E essa tubulação também, gente, tem uma importância muito grande, né? Então, você tem que triturar os alimentos para que os alimentos, quando descer, né, por essa tubulação, ele não faça pressão muito para os lados, né? Ele desça suavemente, né? Porque aí nesse elevador, é certo que para baixo todo santo ajuda, mas o esôfago, ele tem os movimentos peristálticos que ele vai pressionando, né? Ele vai pressionando o alimento para que o alimento vá descendo, né?
E aquelas pessoas que não gostam de mastigar o alimento, comem o alimento inteiro, isso força demais essa parte do esôfago e pode ir danificando uma válvula chamada cárdia, que nós vamos ver lá na parte do estômago. Então, é um órgão muscular cilíndrico, forma de tubo, né? Tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento, atravessa o pescoço, o tórax e passa por uma abertura no diafragma. Né? Qual é a importância do esôfago? Ele é que conduz, né, milimetricamente o bolo alimentar e faz com que ele seja introduzido no estômago, certo? Então, também muito importante, né, esse cuidado, né, tudo começa na boca, gente. Tudo começa ali, com boa mastigação, né, em pequenos bocados, nada de encher a boca, né, nada de colocar o líquido para ajudar a descer, que só vai prejudicando. Então, você vai... Às vezes, tem pessoas que têm problemas graves, né, sérios na parte do esôfago. Né? E aí o alimento desce. E aí ele chega lá no equipamento, né, no nosso poderoso, maravilhoso, magnífico estômago. Vejam que aqui, né, tem o esfíncter esofágico inferior, chamado cárdia, né, esse músculozinho que evita muita coisa, certo? E ele pode ser danificado de acordo com a forma como você se alimenta, certo? E isso vai enfraquecendo essa válvula, aos poucos, também pela qualidade do alimento, pela qualidade da água que você está ingerindo, porque o nosso organismo ele precisa de nutrientes para se fortalecer, tá certo? Eu costumo falar, já falei aqui algumas vezes, sobre a idade biológica e a idade cronológica. A idade cronológica é a idade na qual, o dia que você nasceu. E a idade biológica é a conservação, né, a preservação do seu organismo. Então, essa idade biológica ela pode ser mais velha do que o corpo ou mais nova do que o corpo, do que a sua idade cronológica. Entendeu? Então, para que nós tenhamos uma maior durabilidade do nosso corpo, nós precisamos ter uma idade biológica regressiva, menor, quando não compatível. Se você tem 40 anos, a sua idade biológica tem que ser no mínimo 40 anos. Né? Porque nós temos visto pessoas com 40 e a idade de 85. Pessoas com 50, a idade de 70 anos, 72. Né? E temos visto pessoas com 70 anos e a idade biológica de 40. Certo? Então, e tudo isso está relacionado com a qualidade do alimento que eu estou ingerindo. Porque colocaram na nossa cabeça que o ser humano é onívoro, e isto é uma farsa. Nós não somos onívoros, nós podemos até nos tornar onívoros, mas nós não somos onívoros. Nós somos seres frugívoros. Nós somos projetados, a nossa fisiologia, né, é projetada para comer frutos, legumes, hortaliças. Né? Nós não temos a compatibilidade fisiológica de um carnívoro, por exemplo. Né? Então, quanto mais carne você comer, menos vida você vai ter. Quanto mais verde, quanto mais frutas, quanto mais legumes, quanto mais hortaliças, que são os alimentos vivos, mais você vai ter mais saúde. Tá certo? Então, olha só. O estômago é um reservatório para os alimentos ingeridos. Tá? Prepara-se na boca, primeira etapa, desce pelo esôfago e adentra o estômago. Ali eles são misturados com as secreções estomacais. Né? E entre essas secreções estomacais está o ácido clorídrico, né? Um ácido poderosíssimo. Segundo estudiosos, né? Esse ácido colocado numa folha de zinco pode até perfurar uma folha de zinco, certo? Eu não fiz o teste, bem verdade, mas estou reproduzindo aquilo que a ciência nos coloca, certo? Mas é um ácido poderoso. E por que tem esse ácido no estômago? Por que será que o Criador, quem projetou esse corpo, fez o estômago e disse, eu vou colocar esse ácido aqui?
Qual é o objetivo do ácido? Porque um ácido dentro do estômago, muito simples, depois que você ingere alguma coisa, a função do ácido é aniquilar, eliminar possíveis patógenos que tenham naquele alimento. Tá certo? E outra coisa, como é que ele identifica se há patógenos ou se não há? Por que o ácido clorídrico ele é projetado? E quando que ele é projetado? Quando você come os alimentos crus, que são alimentos naturais, feitos pela natureza, especialmente para você, esses alimentos pouco são agredidos com o ácido clorídrico, porque ele não oferece riscos. E tem mais, os alimentos crus, os seus nutrientes devem ser retirados, devem ser aproveitados pelo corpo entre 20 a 40 minutos no máximo. Então, esses alimentos crus, eles não podem ficar no seu estômago por 2 horas ou mais, senão você perde os nutrientes que serão retirados lá embaixo, no andar de baixo, que é o intestino. Entendeu? Então, quando você come um alimento cozido, o que é que acontece? Não há reconhecimento, porque o fogo destruiu o reconhecimento biológico daquele alimento, destruiu. Então, quando esse alimento cozido entra no nosso corpo, ele não é reconhecido. Na verdade, ele é reconhecido como inimigo. O nosso sistema de defesa, todas as vezes que a gente joga um alimento modificado, um alimento industrializado para dentro, o nosso sistema de defesa fica em alerta. É por isso que, quando chegamos numa certa idade, começamos a ter problemas de saúde, e as pessoas dizem, é a idade. Não, é o desgaste ao qual o seu corpo foi submetido durante uma alimentação totalmente inadequada durante a sua vida. Então, o corpo está exausto, o sistema imunológico não consegue. Primeiro porque idoso é teimoso, idoso não sente sede, idoso não bebe água. Então, eles geralmente, a maioria dos idosos, eles têm o corpo ácido. E o corpo ácido são as portas e as janelas abertas para toda e qualquer enfermidade. Certo? Então, voltando aqui, não se deve comer, não se deve se alimentar com alimentos crus, junto com alimentos cozidos, na mesma proporção, ou na mesma refeição, na mesma hora. Você deve sempre se alimentar com os alimentos crus primeiro, porque os alimentos crus, eles vão passar pelo estômago e vão para o intestino. E os alimentos cozidos, eles vão ficar retidos no estômago para uma averiguação. E essa averiguação é ácido clorídrico nele. E ele fica ali se misturando, o estômago vai revirando, tentando achar alguma coisa, ver se descobre a identidade daquele alimento, e ele vai jogando o ácido clorídrico até quando entender que não há mais risco para o andar de baixo, que são os intestinos, porque quem protege o intestino é o estômago, então aí ele libera aquele alimento para o andar de baixo. Tá certo? Então, quando ele passa, né, para o andar de baixo, aqui no estômago, de tanto ele se revirar, ele se transforma no quimo, né? No quimo. Né? E aí, ele desce para os intestinos. Então, vejam bem, os ácidos que contém na parte do estômago são substâncias que têm um pH baixo, né? Eles costumam ter um sabor amargo, né? Porque são corrosivos, tá certo? Então, qual é a finalidade de ter um ácido dentro do estômago? Uma coisa que corrói. Se o estômago não tivesse uma proteção, acabava. Se um negócio desse for uma folha de zinco, por que não perfura o estômago? Isso é a maravilha da natureza. São os milagres que tem dentro do nosso corpo e que as pessoas não sabem. Certo? Então, alguns alimentos presentes na nossa alimentação são ácidos, o que é mal porque o pH do sangue é de 7,4, ligeiramente alcalino. E se este baixar, o organismo está sujeito a todo tipo de doenças que aparecem no nosso corpo. Então, o ácido clorídrico tem essa finalidade de proteger, de tentar aniquilar
algumas patogenias, né, que tem ali naquele alimento. Recomendando mais uma vez, sempre que você for se alimentar, eu sempre digo a seguinte frase: você vai tomar o café da manhã, você diz assim, primeiro Deus. Por que primeiro Deus? Porque primeiro é a banana, primeiro é a maçã, ok? Primeiro é o abacate, né? Primeiro é a uva, primeiro Deus. Aí depois eu como as outras coisas. Vou almoçar, primeiro Deus, primeiro o alface, né? Os alimentos crus, né? Os folhosos, né? Entendeu? Para poder, né? O espinafre, a couve, esse é o primeiro. E outra coisa, lembre-se, o prato principal do ser humano não é arroz, feijão e carne, não. É espinafre, couve, tomate, cruz, né? Alface, são esses os alimentos principais nossos. Porque esses alimentos têm vida. Sabe o que é vida? Enzimas. Só existem enzimas nos alimentos crus. Não existem enzimas nos alimentos cozidos. Destruído. Tá certo? Então, primeiro Deus, primeira salada, depois eu como os demais. Dou um tempozinho, 2 minutos, 3 minutos, enquanto eu preparo o prato dos cozidos e vai embora. A proporção deve ser sempre 80, 20, 70, 30. Ou seja, mais alimentos crus, menos alimentos cozidos. Ok? Bom, a digestão no estômago, como é que ela ocorre, né? Aí as glândulas gástricas começam a produzir aquele muco, né? Esse muco ele apresenta proteínas alcalinas em sua constituição e protege a parede do estômago. Olha só, o ácido clorídrico ele perfura, mas aí esse muco que é produzido pelo estômago ele é alcalino e é o alcalino que protege do ácido clorídrico perfurar o estômago. Que maravilha, né? Bom, aí vem a ação desta enzima, que chama-se pepsina, né? Que ela evita essa autodigestão, o estômago ficar o tempo todo, né, nesse processo. Então, elas são produzidas de forma inativa, que só são ativadas quando o ácido clorídrico começa a ser produzido. Quando ele começa a entrar em ação, aí o estômago produz todo esse processo aí de proteção do estômago para que o ácido clorídrico não perfure, né? E ele faça o trabalho que ele tem que fazer, que é tentar inativar patógenos que estão naquele alimento, tá certo? Mesmo que não tenha nada, mas perdeu a identidade, é desconhecido, acabou, tá? Ali tem que fazer a vistoria, não pode passar. Se você come a salada misturada com o alimento cozido, você perde o efeito daquela salada maravilhosa que você fez. Porque a salada, ela tem que ser retirada os nutrientes, dentro, no máximo de 40 minutos, ela tem que estar na corrente sanguínea. Ora, se a salada vai ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas dentro do seu intestino, ou dentro do seu estômago, acabou. Você perdeu o efeito. Tá certo? Vai ser retirado outras coisas. Mas a essência vital da salada, do alimento cru, você perdeu. Infelizmente, é assim que funciona. Certo? Quanto tempo leva? Acabei de falar, né? Uma digestão, né? Na verdade, a digestão dos alimentos leva muito tempo, de 24 horas até 72 horas. Porque não é só comer, passou, não. Aquilo fica sendo reproduzido, vai para a corrente sanguínea, vai ser distribuído. Então, aquele alimento, de forma micro, porque nós somos átomos, né? Nós somos átomos, prótons, nêutrons, elétrons, que formam todo esse composto. E os alimentos, ele contém essa substância, certo? Então, ele não é só o almoço de hoje que foi para... Não, aquilo vai ficar dias na sua corrente sanguínea, tá certo? Então, olha só, quando você come uma salada, um alimento cru, né, ele fica na faixa de 40 minutos. Ele tem que, em 40 minutos, já ter sido digerido, retirado os nutrientes, já tem que estar na corrente sanguínea, alimentando as nossas células. Ou seja, as nossas células levando para todo o nosso corpo, tá certo? Quando você come uma carne, um negócio assim mais... Um peixe, por exemplo, fica mais ou menos 1 hora.
Aí, quando você parte para o frangão, né, carne vermelha, aí vai 2 horas, 5 horas. Por isso que, quando a pessoa come esses alimentos carnes, cozidos, ele diz, rapaz, que alimento forte, até agora eu estou cheio. É claro, você não está cheio, você está empanzinado, né? Seu organismo está trabalhando ali para dissolver aquela coisa que foi colocada para dentro, né? Que não tem nada de natural, tá certo? Porque se fosse natural, nós comeríamos tudo isso cru, e nós não comemos nada disso cru. A gente faz um artifício, né? Que depois se torna um malefício para o nosso organismo. E vamos levando, né? Porque é gostoso, tem o tempero, né? O tempero da sogra, o tempero da mamãe, e aí vai passando e a gente vai se acostumando com essas coisas, não é verdade? Mas, mesmo assim, diminua o consumo de carnes, diminua o consumo de frangos, aumente o consumo de frutas, né? Porque seu estômago vai agradecer. Agora vem a grande pergunta, caro Orlando Farias. De onde nascem as enfermidades? Né? De onde nascem as enfermidades? Vocês sabem? Vai ser revelado agora. Toda normalidade orgânica, qualquer que seja, né? Qualquer que seja o seu nome, não importa o nome que der a ela, ou manifestação dela, ela inicia-se e mantém-se por más digestões. E estas são sempre efeito de calor anormal no estômago e intestino, na qual nós traduzimos por febre interna. Essa febre interna chama-se febre destrutiva. Ela destrói as vísceras, ela causa gases venenosos que provoca anormalidade no funcionamento de todo o nosso organismo, intoxicando o nosso sangue. E nós sabemos que o sangue é a vida do nosso corpo. Então, a febre interna ela é constituída por irritação e congestão das mucosas destes órgãos. Quais órgãos nós estamos falando? Do estômago e dos intestinos. Seja qual for o órgão afetado, parte sempre da zona digestiva, né? A ofensiva de qualquer doença. Todos os iridólogos sabem disso, tá? Na iridologia, nós identificamos todas as enfermidades através da íris, porque lá está bem representado, bem ao redorzinho da pupila, o estômago e os intestinos. E é de lá que partem todas as enfermidades, que é de lá que sai, né, tudo para as extremidades. E é a partir dali que a gente consegue identificar o quão está machucado, né, ou irritado aquele organismo ou aqueles órgãos, tá certo? Então, queridos, essa febre interna, como você descobre se está com febre interna ou não? Tira a sua pressão e veja a sua pulsação. Se tiver uma pulsação acima de 75, né, batimentos cardíacos por minuto, você está com febre interna. Se você está com 80, você está com febre interna. Se você está com 85, você está com febre interna. Se você chegar a 100, você já está com febre destrutiva. Você está destruindo os seus órgãos de forma que você não está sentindo nada. Certo? Então, é isso. Olha só. Então, o estômago, na verdade, ele é o guardião da nossa saúde. Ele é o guardião da nossa saúde. Nós precisamos aprender a utilizar esse órgão de forma sábia, de forma inteligente, de forma como a natureza projetou ele. Nós precisamos estar em harmonia com a natureza, se nós quisermos ter saúde. Certo? O estômago também tem os seus movimentos peristálticos, né? Ele movimenta o alimento dentro do corpo, dentro da sua bolsa, né? Os alimentos não ficam parados, aquilo fica o tempo todo sendo revirado, de cima para baixo, de baixo para cima. Como todo ser vivo, os seres humanos precisam se alimentar, não é verdade? Porque é somente a partir do alimento que se obtém a energia necessária para a manutenção da vida, certo? E também da água. A maioria das pessoas se alimentam mal, bem mal. Uns comem demais, outros comem de menos e quase todos fazem péssimas escolhas alimentares, o que pode comprometer a sua saúde. Observe, quando você for no self-service, dá uma olhadinha assim disfarçada nos pratos. O cidadão vai no self-service
e vê aquela quantidade de comida, ele acha que tem que botar de tudo um pouco. Aí coloca no prato 10, 15 tipos de alimento. Gente, isso é sacrificar o seu estômago. É um sacrifício. Na verdade, é um sacrilégio que você está fazendo com o seu estômago. 4 porções, 5 porções no máximo de alimentos. Se você bota muita coisa, porque já faz o ruim, né? Mistura o alimento cru, bota o alimento cozido, depois joga a salada por cima e desce tudo de uma vez só. Ah, mas vai tudo para o mesmo lugar. Mas há uma distribuição, há uma organização. Não é de qualquer jeito. Entende? Então, esses alimentos, alguns desses alimentos, podem provocar doenças gravíssimas, podem levar à morte, certo? Principalmente os frutos do mar, os peixes de couro, né? Esses alimentos são terríveis para o nosso sangue e algumas pessoas podem ir a óbito imediatamente ao consumi-los. Então, procure comer alimentos vivos, que nós chamamos de biovida. Existem os biocidas e os biovidas, tá certo? Então, nós precisamos balancear isso, ter uma alimentação com mais alimentos vivos, né? Outra coisa muito importante, né, é o consumo de água, né? É mais importante do que o alimento que você come todos os dias. Você sabia disso? A água é muito mais importante do que o alimento de todos os dias, certo? Experimente fazer uma coisa. Quando você acordar pela manhã, depois que você acordar e acordar o seu corpo, tá certo? Depois que você tiver com o corpo acordado, você experimente tomar 600 ml de água todos os dias pela manhã. Mas não toma de uma vez, não. Você pode ir tomando por partes, 3 copos de 200 ou 2 copos de 300, tá? Mas não toma tudo de uma vez. Você, o primeiro gole, você tem que fazer o bochecho, né? Fazer o bochecho, porque logo na boca, né, já começa a ser absorvido a água. Veja que os atletas que jogam futebol, né, a gente, quando está jogando futebol, você não pega a água e bebe, não, você joga na boca, faz o bochecho e cospe fora. Porque se você jogar para dentro, aquilo vai pesar e o seu rendimento atlético vai cair bastante, certo? Então, vamos pensar nisso. Então, experimente fazer isso. Você tomando 600 ml de água todos os dias pela manhã, você vai ver que quando você for tomar o café da manhã, você já não vai comer mais como gostaria. Porque a água não é porque encheu, é porque a água é nutriente. Olha só, vou contar um segredo aqui. Todos os rios correm para o mar. Por que será que os rios correm para o mar? Para se nutrir, para se limpar, para se purificar com a água do mar. Depois eles voltam para lá de novo, certo? Então, atenção, dores no estômago podem esconder doenças graves. Se começou sentindo nada, toma um Sonrisal, toma um analgésico, não faça isso. Não faça isso. Procure logo corrigir, né? E atrás, identificar o porquê que você está fazendo. Por que você está sentindo isso? Uma das coisas, um dos males que pode afetar, e afeta muita gente, não é pouco, é o refluxo. Tem muita gente que está sendo acometida do refluxo. Mas o que é o refluxo? De onde vem o refluxo? Como é que se forma o refluxo? Refluxo é quando, né, você come, então daqui a pouco você está sentindo o ácido vindo no pescoço, não é verdade? Então, o problema não é no esôfago, o problema está lá embaixo, numa válvulazinha que chama cárdia, que é ela que fecha, né? Ela que fecha. Então, com o tempo, com uma alimentação, às vezes, inadequada, né, a idade biológica vai diminuindo, ou vai aumentando com o desgaste, e aí essa válvula vai perdendo a vedação.
certo? Por falta de nutriente, por falta de um reforço nessa ordem. E isso é muito ruim. Tá? Esse é um dos problemas que não começa do dia para a noite. Vai devagarzinho, uma queimaçãozinha no estômago, tal, vai anunciando, vai dando os anúncios. É porque nós não estamos mais ouvindo o corpo. Certo? Outra coisa também que acontece na parte estomacal, que são as gastrites. Né? Pessoal, gastrite é a inflamação da mucosa. A mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Por que está tendo gastrite? Por que está tendo essa queimação? Por quê? Porque você está comendo muito alimento cozido. E, geralmente, quem tem esse tipo de problema são as pessoas do tipo sanguíneo A. Porque as pessoas que têm o tipo sanguíneo A, elas têm uma produção de ácido clorídrico menor. Né? Então, como ela tem produção de ácido clorídrico menor e ela tem uma alimentação equivocada, está comendo muito alimento cozido, muita carne, aí vai diminuindo isso. Aí começa a vir a queimação, começa a vir esses problemas de gastrite, entendeu? É abuso, a gastrite, na verdade, é um abuso do sistema, né? É um abuso do sistema. Né? Azia, do estomacal, arrotos, né? Já viu aquele pessoal que termina de almoçar e fica... São sinais, são vozes que estão falando para você, ok? Bom, azia, né? Hipercloridria, acidez, né? Sensação de queimor no estômago. Não é uma doença, mas uma defesa do organismo, olha só. É o organismo alertando, né, o dono do estômago, né, que ele, o dono, precisa mudar a forma de se alimentar, precisa mudar a forma de beber líquidos. Né? O que causa esses problemas, na grande maioria, são alimentos misturados, com muitas alternativas, às vezes alimentos mal mastigados, às vezes o uso de temperos fortes, às vezes comidas geladas, às vezes comida muito quente, café demais, fumo demais, álcool demais, água e líquidos gelados após ingerir um alimento quente. Né? Então, essas são algumas das causas, tem outras, né, que vão causando isso, tá certo? O H. pylori, os sintomas são esses aí. A pessoa começa, né, sentindo vômitos, arrotos, inchaço, dor abdominal, gases, né? Aquele incômodo terrível, falta de apetite. Por quê? Porque o estômago está sofrendo, né? A bactéria H. pylori, ela é transmitida por alimentos manipulados, às vezes com pouca higiene. Quando você come num restaurante, por exemplo, né? Então, às vezes você está ingerindo ali algumas bactérias, né? E essas bactérias podem ir se proliferando, você pode até achar um ambiente adequado e ela ali fazer morada, né? Mas para chegar até aí, outras coisas vão acontecendo, vem a queimação, vem a azia, vem outras coisas até chegar a esse ponto, né? Certo? E aí chegamos também a ter o câncer de estômago, né? Que também não é uma coisa do dia para a noite. Ele vem aos poucos, vem dando os avisos, mas se a pessoa não ficar atenta a esses avisos, né, fica só no antiácido, fica fazendo paliativos, e a coisa vai se processando, porque está com deficiência, né, na produção de proteção, né, do estômago, e às vezes o ácido clorídrico pode ir causando esses danos, esses estragos. Né? Olha como é que começa um tumor, né, na parte do estômago, né? São pequenas camadas, né? Vê lá, um câncer, ele leva, em média, 5 anos para começar a aparecer. Então, ele vai ali rompendo, até causar um estrago danoso no estômago. Então, qual é o processo de se trabalhar com isso? É você não alimentar o câncer. É você procurar mudar a forma como você se alimenta. É você procurar mudar a forma como você bebe água. É você procurar ter uma água estruturada, você procurar uma água viva.
uma água que venha trazer benefício para o seu corpo e não malefício. Porque todo e qualquer câncer só se desenvolve se o corpo estiver ácido, né? Dr. Otto Warburg, ele identificou isso, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Se você está com o corpo ácido, e por que você está com o corpo ácido? Porque você está comendo alimentos cozidos demais. E principalmente à noite, tá? Aquele ditado, né? Aquele adágio popular que diz assim: comer de manhã como um rei, como uma rainha, né? Principal refeição do dia. No almoço, comer como um príncipe, uma princesa, diminuir, né? Para ficar esbelto, né? E à noite, comer como um mendigo, uma mendiga, até ficar sem alimento. Dormir com fome é a melhor coisa que a pessoa pode fazer em benefício do seu corpo, principalmente quem está passando por algum tipo de enfermidade. Porque o corpo se come. E o corpo se come o quê? Pela autofagia. Ele faz o processo de eliminar os mais fracos. Entendeu? Então, aquela célulazinha que está aleijada, não pode correr, ele vai. Aquele aleijadinho que está de óxido, não consegue mais enxergar, é os que eles vão eliminando. Tá certo? Então, aquilo que está danificando o seu organismo é eliminado à noite, porque a noite foi criada, foi projetada para que nós, humanos, dormíssemos o máximo possível, para que o nosso corpo entre no estágio de restauração. Essa é a finalidade. Então, sabendo de todas essas nuances que tem aí, né, vamos ver os benefícios de você beber uma água, principalmente com o estômago vazio, quando você acorda pela manhã, né? Então, veja como é importante saber disso, para você não beber líquido, não só água, mas líquido quando você está comendo. Olha, quando você bebe água com o estômago vazio, ele reduz a acidez estomacal, diminui o apetite, hidrata os nossos órgãos vitais, hidrata o organismo, regula a temperatura corporal. Por isso que tem pessoas que emagrecem bebendo água, porque ela vai diminuindo, né, a sua saciedade, né? Olha só, purifica o colo, tornando mais fácil a absorção de nutrientes. Aumenta a produção de células do sangue e dos músculos. Faz com que o metabolismo acelere em média 24%. Elimina toxinas do sangue, que proporciona uma pele macia e luminosa. Equilibra o sistema linfático. O sistema linfático, gente, é que faz a limpeza do organismo. Porque o corpo ele foi projetado com 3 funções básicas. Se limpar sozinho. Se ele consegue se limpar sozinho, ele consegue se curar sozinho. Tá certo? E quando ele se cura, ele se adapta. Então, ele ajuda a combater as infecções, ajuda o organismo nas funções diárias de combate às enfermidades. Aumenta a disposição. A sonolência, ao acordar, pode ser ocasionada da desidratação do organismo durante o sono. Né? Tem pessoas que é bom de cama, é bom de sofá, é bom de cadeira, onde encosta vai dormindo durante o dia, e isso não é bom, entendeu? Não é bom ser bom de sofá ou de cadeira durante o dia. É bom ser bom de cama à noite. Na hora que você bateu, dormiu, só acorda no dia seguinte. Esse é o primeiro sinal de saúde. Tá? Você dormir uma noite inteira de sono restaurado. Então, o corpo humano ele se nutre por 3 vias. A via pulmonar, a via estomacal e a via cutânea. Certo? Então, a pulmonar, né? Na hora que nós estamos respirando, nós estamos colocando para dentro, né? O ar puro, né? O oxigênio, né? Elementos que estão na atmosfera que vai ajudar o nosso corpo. Nós precisamos respirar. A nutrição pela pele, quando você expõe o seu corpo ao ar livre, banhos de ar frio, de luz, de sol, por isso que ir à praia, não para ficar o dia todo na praia, mas eu uso a praia quinzenalmente ou semanalmente, quando eu posso, para me purificar, ter contato com o sol, com a natureza, com o vento, com o ar, botar o pé no chão, pé na terra, respirar, entendeu? Então, isso você se renova, você está nutrindo o seu corpo de natureza. O estômago e o intestino, eles realizam a nutrição por meio da digestão, que é isso que nós estamos falando. Acontece na boca, vai para o estômago faz o seu trabalho, separa tudo direitinho, manda para o intestino retira os nutrientes, manda para o fígado
o fígado faz o seu metabolismo, né? Coloca o pâncreas também faz a sua parte, coloca tudo isso, o fígado coloca tudo isso na célula, a célula vai direto, né, para o coração, e do coração ele se espalha para todo o nosso corpo através dos capilares, levando tudo aquilo que foi ingerido, tudo aquilo que foi colocado para dentro, seja bom ou seja ruim, não é verdade? Então, veja bem, olha só como a água ela nutre rápido o organismo. Você vê quando uma pessoa está desidratada, se você não hidratar, ela morre, certo? Então, o alimento no estômago, né, leva 4 horas para fazer todo o processo, mas a água, quando entra no estômago, de 10 a 15 minutos, ela já está na corrente sanguínea. Então, por isso que é importante, quando estiver bebendo água, primeiro, coloca a água na boca, deixa demorar um pouquinho para ir pelas mucosas, ela já vai direto para a corrente sanguínea, já vai hidratando. Não é só jogando a água para dentro, né? A água para dentro tem uma finalidade, a água na boca tem outra finalidade, tá bom? E não é toda a água, olha essa água aí, quem vai beber dessa água? Eu não quero, né? Água com pH abaixo de 7, Deus o livre. Tem que tomar água diferenciada, né? Nós já sabemos que a composição do corpo humano é 75% de água, né? Por quê? Olha só, oxigênio é 65% e hidrogênio é 9,5, 10, né? Então, isso aí é a composição da água, tá certo? A água é um solvente universal, ela regula a temperatura, lubrifica todo o nosso organismo, né? Participa de todas as reações químicas do nosso corpo, né? E atua como um mecanismo de proteção. Um corpo hidratado é um corpo saudável, certo? Já sabemos aqui, né? Sem água no planeta Terra não existiria vida, né? Se não existiria vida na Terra, imagine no nosso corpo, né? Por isso que a água é importante, e não é qualquer água. Tem que ser uma água que seja mineralizada, porque a água mineralizada, ela tem condutividade elétrica, ela transmite energia para o nosso corpo, tá? Temos que entender que a água de garrafão é água morta, água de tanque é água morta, água de piscina é água morta, água viva é água de rio e do mar. Essas são águas vivas. Mas nós temos uma tecnologia que faz com que a água do garrafão se torne viva, que a água da caixa d'água se torne viva e seja uma água curativa, tá certo? Que olha só, se a água for ácida, a água tiver um pH abaixo de 7, ela não é apropriada para consumo humano, tá certo? Não é água para ser consumida pelos humanos, por nós tem que ter um pH acima de 7, no mínimo, tá certo? Porque nós somos alcalinos. Os seres alcalinos, eles são saudáveis quando o seu corpo é alcalino. Por quê? Porque o seu sistema de defesa está atento, está ativo. Tá certo? O nosso corpo, 81% do sangue é água, 91%, né, do plasma é água, 64% da nossa pele é água, os pulmões, 86%, coração, tudo é água no nosso corpo. Então, nós precisamos estar de uma forma bem simples, hidratado, né, com essa água no nosso corpo, certo? Olha só como a gente vai perdendo água no decorrer do tempo. Quando a gente ainda é o feto, né, todos nós já fomos isso, né, nós somos plenamente 100% água. Quando a gente nasce, começa a vir para o mundo, vai diminuindo, 80%, o bebê é 80% água, você vê que o bebê é tudo fofinho, né? É tudo fofinho, dá vontade do, né? O cara fica apertando ali e tal. É tudo fofinho, vai crescendo, torna-se adulto, fica 70, 75. Mas quando chega na certa idade, a água vai para a bengala, né? Ou seja, o cara já não quer beber mais água. Esquece de beber água, só quer beber água quando está com sede. E isso é perigoso para o nosso corpo. Por isso que a maioria dos idosos tem vários problemas de saúde, porque não se hidratam corretamente. E quando se hidratam com a água com pH de 4,6, de 5,8. Aí você nunca vai ter saúde. Se você está tomando uma água dessa, você não vai ter saúde. Né? Aqui é falando sobre a questão do cloro, né? Que é perigosíssimo, cloro e o flúor na água.
Então, quando você está tomando banho e você toma banho com água clorada, você também vai ter problemas. E muitas vezes a água que é fornecida, ela vem com flúor, com cloro, com chumbo, com mercúrio, e tudo isso intoxica o nosso organismo, certo? Então, por que tomar água magnetizada? Porque ela reduz os radicais livres, a acidez do organismo, auxilia no combate, na prevenção de todos os males, combate o envelhecimento precoce, né? E não tem contraindicação. Ninguém fica doente porque está tomando água, né? Não é verdade? Então, por que isso acontece? Por que acontece? Porque quando você coloca a energia magnética, né, dos aparelhos dentro da água, aquelas moléculas da água que estão desordenadas, elas começam e não são aproveitadas devidamente pelo organismo, se torna uma água pesada, né? Elas estão com clústeres formados, né? Porque ela perdeu a atividade. A água está dentro de um casulo, está preso ali, não tem movimento, né? E quando você coloca a magnetização da água, essas moléculas começam a se movimentar. E movimento é vida. Então, as moléculas começam a se ordenar. Vejam a diferença. E essa faz toda a diferença para o nosso estômago. Tá certo? Para o nosso estômago. Porque ele faz essa limpeza, ajuda. A água é alcalina. Quem protege o estômago são substâncias alcalinas. Então, quando nós tomamos uma água corrigida magneticamente, ela vai fazer com que essa alcalinidade seja revestida de mais alcalinidade. E é isso que faz com que o nosso estômago seja protegido. O benefício da água magnetizada são vários, né? Olha só, se ela ajuda a normalizar o pH do corpo, deixando geralmente alcalino, a alcalinidade é que nos protege. Se ela revitaliza o corpo, regula todas as funções do coração, limpa as artérias, né? Evita o envelhecimento precoce, né? Ajuda a curar as feridas. São mais de 140 enfermidades que são tratadas e comprovadas cientificamente pelo uso de uma água viva. É isso que nós temos que entender, tem que ficar na nossa mente. Água viva cura. E água viva é água tratada magneticamente. Agora, se você mora perto das cachoeiras de Niágara, né, ou lá perto da cachoeira de Paulo Afonso, você nem precisa. Você só estica a mão, pega aquela água, é água viva. Aquilo. Mas como nós vivemos nas cidades, né, e nas cidades a gente está se concentrando nos maiores números de enfermidades, é justamente por conta disso. Porque o maior elemento que nós temos no nosso corpo, que nos daria saúde, está sendo um elemento desprezado, sendo de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito, tá certo? Então, a sua saúde, a nossa saúde, pede água tratada magneticamente. Né? E se você quiser saber mais sobre água magneticamente, procure a pessoa que te convidou para você saber identificar esses problemas. Né? Saber como é que você usa essa água. Procure a pessoa que te convidou, que você está aqui, para que você possa pegar essas informações e, a partir daí, você ter uma nova vida, né? Uma nova vida, uma sobrevida. Né? E agora nós vamos ouvir algumas pessoas que estão aqui conosco e que tiveram problemas na sua saúde. Problemas que não foram resolvidos com os remédios sintéticos, químicos, tá certo? E foi resolvidos com a água. Para isso, eu gostaria de chamar aqui para conversar conosco a senhora Irenilce, né? Lá de São Gabriel da Paz do Espírito Santo, que ela tinha problemas com azia e outras cositas más. Né? E eu gostaria que ela falasse aqui conosco. Tá certo? Orlando, você poderia, por favor? Boa noite, Irenilce. Boa noite a todos. Então, eu, desde criança, né, nos meus 7 anos de idade, eu sofria muitas dores de cabeça. E, por causa disso, tomei vários medicamentos, né, anti-inflamatórios, também analgésicos, né, diariamente. E eu acredito que isso, então, foi o que fez o meu estômago ficar doente, né, sentindo. Então, aí começou, aos meus 12 anos, aproximadamente, eu já sofria muita azia contínua. E aí só foi aumentando, né, sempre aumentando. E
Isso, então, me tirava a paz, né? Porque tudo que eu comia era motivo de sofrer, de azia e má digestão. Às vezes nem tinha um sono tranquilo, porque sofria muito com a má digestão. E aí foi quando, né, depois de vários anos, eu tive o contato com uma pessoa que me apresentou esse projeto de saúde, da Timol, né? Que é o Psilocimol e o Top H+, que fez, assim, uma mudança na minha vida. Né? Então, aí eu, usando a água magnetizada, eu melhorei, né, muito a má digestão logo de início, e logo depois veio o alívio, né, da azia. Até eu confesso que nem acreditei, né, que fosse ser bom para mim. Mas como eu confio muito na pessoa que me apresentou, então eu disse, não, vou tentar, né? E aí eu disse para mim mesmo, só quero ver se essa azia que eu sinto vai sumir. E para minha surpresa, né, foi realmente a má digestão e a azia. Quanto tempo levou até você começar a sentir que estava tendo um efeito satisfatório? Olha, a má digestão foi bem rápido, né? Dentro de uma semana, assim, eu já comecei a me sentir melhor. Mas a azia demorou mais. Foi aí de 2 a 3 meses, foi bem aos poucos, gradativamente foi melhorando. Né? Hoje eu posso dizer que não sinto mais azia. Muito raro hoje, depende do que eu como, né? Se eu comer uma coisa mais pesada, às vezes acontece ainda de sentir. Mas nem comparar ao que eu sentia. Perfeito. Agora, veja você, Irenilce, você falou que começou com dor de cabeça, não foi? A dor de cabeça já era um código que o seu estômago estava mandando para você. Ele já estava sinalizando que alguma coisa estava errada na alimentação. Então, vejam bem, né? Começa a dar dor de cabeça, a pessoa toma remédio para dor de cabeça. Nem imagina que o problema está mais embaixo. Né? Então, o estômago já estava dando sinais para ti. Tá? Então, quando você começou a tomar essa água tratada magneticamente, você nem imagina a festa que foi feita lá no estômago, quando ele começou a receber aquilo. Graças a Deus. Está chegando a ajuda que tanto eu pedi. Você entende? Então, a partir daí, o seu corpo começa a ter um procedimento diferente, né? O próprio corpo, ele, através de um elemento da natureza, ele começa a se adaptar, começa a se curar sozinho, tá certo? Com esse elemento maravilhoso que é a água, que tem abundância no nosso planeta. Que coisa, né? E logo no início, quando apresentaram o aparelho para você, você ficou assim meio, será, né? Você não ficou duvidando. Realmente, eu duvidei, porque parecia muito bom para ser verdade, né? Eu simplesmente tomar água e melhorar meu problema de saúde. Porque eu nem cheguei a ir em médicos, porque eu sei que o tratamento é caro e ainda é desconfortável, né? Ter que fazer exames, essas coisas. Então, eu ficava sempre adiando de ir ao médico por esse motivo. E aí só foi piorando, né? Eu estava já até, assim, pensando mesmo que eu ia ter que procurar um médico. Mas, graças a Deus, e esse projeto, né, de saúde, foi resolvido esse problema. Parabéns pela sua disposição e por ter acreditado na água, né, como a solução do seu problema. Porque muitas vezes, né, é preciso ver aquela palavrinha que diz assim. Você sabe que quando Moisés estava levando o povo lá para sair do Egito, que chegou em frente ao mar, que viu aquele horror de água, né, o povo não teve fé suficiente. E Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Então, vá para a água. Né? Então, às vezes, nós temos que quebrar esses paradigmas. Né? As pessoas às vezes, não, acho que isso não vai dar certo. Não, vá com fé, faça. Agora, uma coisa, Irenilce, duas coisas ocasionaram esse problema teu. Primeiro, provavelmente, a água de baixa qualidade que você usava. E segundo, talvez combinação alimentar, né? Que exigiu muito do seu organismo. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Qual é o seu tipo sanguíneo? A positivo. A positivo.
tá certo? Então, geralmente, é aquilo que eu falei aí na palestra, né? O A, quem tem tipo sanguíneo A, tem que cuidar com carinho do seu estômago, ó. Água tratada magneticamente e alimentação bem balanceada. Mais alimentos crus, menos alimentos cozidos. Com isso, você vai ter um estômago feliz e vai ter uma vida feliz, tá bom? Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu gostaria agora de ouvir o Jobs, né? Jobs é lá de Curitiba, está ali com a nossa amiga Lindaura. Ô, Jobs, qual foi o seu problema, Jobs? Tá, o som está desligado. Boa noite, né? Boa noite para vocês. A todos, eu sou aqui de Curitiba, Paraná. Então, o meu também é acidez, problema no estômago, né? Bastante gás. Aí passei a conhecer esse projeto, né? E daí comecei a tomar água também. Poucos dias já senti a diferença, né? A melhora boa. E daí também tinha problema do intestino preso, cãibra, pressão, dor de cabeça. Olha, tudo isso através desse projeto, graças a Deus, eu fiquei... Que coisa maravilhosa. Praticamente são, né? Olha, eu já estou com 80 anos e, olha, sinto muito bem, alimento bem, durmo bem. Disposição. Tenho disposição, trabalho ainda. Você está com que idade? Hein? Você está com que idade? Tua idade. 80 anos. Caramba, rapaz. Glória a Deus. Rapaz, que coisa, viu? Nem Pois parece. é. Nem parece. Você está um menino, viu? Sua idade biológica deve ser de 30, por aí, 35. Que bom, hein? Que bom, Pois cara. então, Ainda tem mais 50 anos pela frente, viu? Vamos seguir. Opa, que bom, né? Graças a Deus. Vai tomando essa água, meu amigo. Ela já resolveu todos esses problemas seus aí, né? Então, tem mais coisas pela frente, né? A água é vida. Agora, a água tem que ser viva para dar vida, né? E é o que você está fazendo o uso. Ô, Jobs, você disse que tinha um refluxo muito forte, né? Sentia bastante, até dores, dava até dores, sabe? E daí que eu comecei a tomar essa água, olha, devagarzinho foi saindo. Hoje eu me sinto um jovem. Sinceramente, viu? Sinto um jovem. Você é um jovem, cara. Você é um jovem. Maravilha, cara. Então é esse, meu. Muito bom. Para você ver como que é interessante. Ô, Jobs, qual é o seu tipo sanguíneo, Jobs? É O positivo. O positivo. E olha, eu vou te falar, viu? O O positivo, eu considero ele uma Hilux com tração nas 4 rodas, viu? Meu amigo, é um aparelho digestivo forte para moer muita coisa, viu? E, assim, é o mais resistente entre todos os tipos sanguíneos, tá certo? Mas você sabendo cuidar bem dele, viu? E para você saber cuidar do restante do corpo, é aquilo que a gente falou, cuide bem do seu estômago. Tá? Não cometam excesso, saibam fazer essa diferenciação. Tá? Não vai com esse negócio de comer de 3 em 3 horas, que isso aí é completamente contrário à fisiologia humana. Tá? Comer nos horários específicos, na quantidade certa, e ter uma hidratação completa todos os dias. Tá bom? Jobs, tá bom. Obrigado, Lindaura. Obrigado aí. Okay. Viu? Pessoal, veja que coisa, né? Um jovem ali de 80 anos, eu já ia chamar ele para a gente jogar bola, para jogar futebol. O cara tá novo, rapaz. E tomando essa água, nós tomando essa água, a gente vai longe, vai longe. Você que faz parte do Clube do 120, viu? O Clube do 120 é o tempo de vida que todos nós, humanos, temos o direito de ter. 120 anos com saúde, tá? Não é doente. Tá? E se tomar água tratada magneticamente, meu amigo, vai embora. Agora nós vamos lá para Divinópolis, Minas Gerais, falar com Maria. Tudo bom, Maria? Boa noite. Liga seu áudio
Isso, boa noite, seja bem-vinda. Estamos sem som. Está me ouvindo agora? Está baixinho, aumente mais. Melhorou? Não? Será que melhorou? O que aconteceu? Ó, Melhorou agora? melhorou, agora melhorou, está ótimo. A imagem está boa, está bonita e o som está maravilhoso. Ah, então tá bom. Melhor ser um fone de ouvido. Ok. Então, vou dar só uma pincelada rápida, doutor, nos meus problemas que eu tinha. Vou falar de um específico, mas vou dar uma pincelada nos outros. Eu tinha artrite degenerativa, tinha depressão, e tinha gastrite crônica e glaucoma. Todos esses problemas que eu tinha. No caso, eu já tinha ido para o bloco cirúrgico 13 vezes, fiz cirurgia nos joelhos, ombro, punho, pé, e estava com outro pedido também de cirurgia novamente para colocar prótese total no joelho. Vou só mostrar rapidamente aqui o pedido, que eu não fiz, nem vou fazer. E aqui os medicamentos que eu tomava para artrite, diabetes, esses têm. Mas eu vou falar só especificamente do problema da gastrite, porque eu estava com suspeita de metaplasia intestinal, né? Ou seja, câncer no intestino. Eu sentia muita dor mesmo, que eu segurava um travesseiro no estômago, achava que eu ia sufocar, e tinha refluxo. O que eu tomava? Aqui está a receita, 5 medicamentos só para o estômago. E o que aconteceu? Quando me apresentaram o projeto da água, eu estava em pânico, com medo de um câncer, com medo de ficar cega, né? Com glaucoma. A minha vista estava sumindo. E todas essas coisas que o senhor viu, então eu estava em pânico. Mas ao começar a tomar água, graças a Deus, tem 6 meses que eu estou tomando, eu não tomo medicamento nenhum. Nenhum medicamento, nem para o estômago, nem antidepressivo, nem paliativos para dor. Estou muito bem, mas muito bem. Dormia com 3 travesseiros por causa do refluxo. Não tenho mais nada. Não podia tomar leite, porque eu gosto muito de leite, mas se eu tomava, voltava tudo. Hoje eu como qualquer coisa, não tenho nenhum problema. Só bebendo algo magnetizado. Caramba, Maria, que testemunho, hein? Que testemunho. Graças a Deus. Graças a Deus, olha só, né? Na verdade, o seu organismo ele estava entrando em falência, né? Ou seja, estava a cada período que passava, os órgãos estavam sendo deteriorados. Tudo, né? eu comprovo tudo em exames, tá? Tudo que eu estou falando, para quem quiser, pode me chamar, que eu mostro, comprovo, tenho relatórios médicos, montes. Eu trouxe alguns, tem os montes mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. Quando te apresentaram o projeto de saúde da Timol, qual foi a sua reação? Eu não acreditei, mas como eu estava em desespero, em pânico, medo de ficar cega, porque a minha vista estava sumindo, medo de um câncer no intestino, eu estava abraçando qualquer coisa que me apresentasse como fosse uma solução. E, para minha surpresa, na minha visão, 3 dias depois, eu já percebi diferença. Inclusive, eu recebi alta há pouco tempo, né, do problema do glaucoma. É uma coisa até que eu nem gosto de falar, eu não tinha comentado antes com o senhor, porque eu emociono, porque eu tinha muito medo de ficar cega, porque eu tenho histórico familiar. Sem se falar nesse problema também do câncer no intestino. Então, eram muitos problemas. Eu nem sei como agradecer a Deus por ter me livrado de tanta coisa. Eu andava segurando nas paredes, caía à toa, porque, como eu falei, já fiz cirurgia nos 2 joelhos, nos 2 ombros, tenho pino nos ombros, mas eu ia ter que colocar prótese total no joelho de novo. Então, com essa problemática toda, eu estava só o bagaço. Perfeito, Mário. Que Deus foi bondoso contigo, né? Ou seja, e você estava aberta para isso. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas
passam por problemas, e alguém chega com a solução, e a pessoa não acredita, das costas, né? Das costas. Então, é importante esse testemunho que você está dando aqui agora, hoje, para todos nós que estamos aqui te ouvindo e te vendo ao vivo e a cores, para que a gente deixe a incredulidade de lado, procure ver os fatos, são comprovações científicas, né? Não é uma garrafada, né? Como diz o mestre Orlando, não é uma garrafada que você está tomando, é algo tecnológico, real, com comprovação de mais de 17 anos, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, Maia, o que aconteceu na tua vida foi uma coisa fantástica, né? Agora, eu estou a na mesma casa coisa... da minha irmã, e a minha irmã, que eu estou na casa dela, aqui em Divinópolis, né? Porque hoje eu moro em BH, ela não acreditava. E há pouco mais de 2 meses, eu fiquei 15 dias aqui com ela. Depois do tratamento, ela não tinha me visto ainda dormindo, assim, como eu fiquei 15 dias aqui na casa dela. Aí ela desceu, fechou a porta do quarto que eu durmo aqui embaixo, que ela dorme na parte de cima da casa. Aí, no outro dia, ela pegou e virou para mim e falou assim: eu estou impressionada como você dorme agora, para quem não dormia nada, porque antes a gente não podia nem mexer em nada, que você estava pulando da cama. Eu disse, fechei a porta e você não deu notícia de nada. E tudo isso sem medicamento, porque eu tomava 40 gotas de clonazepam para dormir. E não dormia quase nada. É por isso que eu plagiei o Hipócrates. O Hipócrates, ele deu valor mais ao alimento. Hipócrates, naquela época, ele disse que o teu alimento seja o teu remédio, o teu remédio seja o teu alimento. Hoje nós sabemos que a tua água tratada magneticamente seja o teu remédio, e o teu remédio seja a tua água tratada magneticamente. Porque nós temos 75% do nosso corpo de água. Um pelo outro dá 75%. Então, se essa água é uma água viva, é uma água que está atuando fortemente no meu organismo, trazendo vida para ele, é claro que vai ser muito melhor do que o alimento. Porque o alimento é só 25%. Né? É imprescindível, certo? Mas eu fico 70 dias sem comer nada e eu sobrevivo, mas eu não fico 7 dias sem beber água. Então, eu prefiro beber água do que comer, para a minha sobrevivência, entende? Essa é a importância, essa é a visão que a gente tem que pegar, que a água é muito mais importante do que o alimento. Olha, qual é o seu tipo sanguíneo, para me tirar essa dúvida? A O positivo. O positivo. O? É A O. É A ou é? O. Acho que é isso mesmo, A O. Não, ou é A ou é? Ou é A ou é O. Então é A. Eu não sou muito de olhar. Eu lembro, sabe, a única vez que eu olhei o meu tipo de sangue, assim, quando eu estava grávida. Vai uma dica, viu? Vai uma dica. A coisa mais importante do nosso corpo é o sangue. E a coisa mais importante fora do corpo é a água. Tá certo? Mas a água eu tomo direitinho, porque eu não tomava quase água, viu? Beleza, ótimo. Agora eu tomo direitinho. Eu não tomava, acho que nem meio litro de água por dia. Olha, graças a Deus que vocês, todos nós aqui, fomos abençoados, né, de ter tido essa oportunidade de conhecer esse projeto, né, e de estarmos também levando para todos que estão aqui presentes, né, essas informações, esse testemunho de vocês, com certeza vai impactar na vida de outras pessoas. Eu fico aqui agradecido pela participação de vocês e passo a palavra para o nosso Orlando Farias. É com você, Orlando. Ô, Cleuber, então, bom, pessoal, falar mais o quê, né? Depois desses depoimentos tão impactantes. Fantástico, né? Vocês viram aí o caso da Irinilce, lá do Espírito Santo, viram o Jobs, né? Um jovem de 80 anos, e se dissesse aqui para nós que tinha 40, todos iríamos acreditar. Com certeza. Muito surpresos. E olha que relato impressionante, eu diria, muito tocante, emocionante, da Maria Barra, lá de Minas Gerais. O câncer no intestino como suspeita. E vários problemas decorrentes. Veja como mudou a vida dela, né?
É impossível não se emocionar com um relato tão tocante como esse. Mas é isso que a nossa tecnologia proporciona, né? E o melhor, o Dr. Kleber foi muito feliz quando disse que isso não é uma garrafada. Não é mesmo. Não foi concebido em uma garagem, no fundo do quintal. Essa tecnologia, ela tem comprovação científica e ela é reconhecida internacionalmente. Nós temos ele em várias versões, mas essa versão que você está vendo aí, que chamamos de combo mega, e que é aplicada em reservatórios de até 20 litros, beneficia toda a sua família. Pode ser colocada no seu filtro, numa jarra, enfim. E todos esses benefícios você e sua família vai ter. Recomendamos que você converse com a pessoa que te fez o convite, ela vai te dar mais explicações, mas queremos te mostrar o ponto final aqui, a parte final, que é uma surpresa. Olha o que essa empresa Timol, buscando o bem-estar das pessoas, fazendo o bem até de forma social, ela decidiu fazer. Quando você adquire esse combo, nesse kit especial, você recebe 3 vouchers. Isso mesmo. E cada voucher no valor de R$500. Então, você adquiriu, você indica um amigo e ganha 500. Indica um segundo e ganha 500. Indica um terceiro e ganha 500. Olha, o equipamento fica de graça, né? Fica de graça, você tem o seu investimento retorna. E ainda há muitas possibilidades decorrentes de você adquirir esse kit especial. Converse com quem te convidou. Você vai ter essa tecnologia e mais R$1.500 no seu bolso. É como nós dizemos sempre, né, Cleuber? A Timol é bom para você. É bom a nível de saúde e, logicamente, extraordinário a nível financeiro. Vocês nos depoimentos a qualidade da nossa tecnologia, com comprovação científica. E queremos que você leve a mais pessoas, e a Timol vai te fornecer esses vouchers para que você leve essa tecnologia mais à frente. Assim sendo, foi um enorme prazer estar com todos vocês. Tivemos aqui uma apresentação muito brilhante com o Cleuber. Cleuber, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que todos que estão aqui ficaram muito felizes. Quero muito também agradecer a cada uma das pessoas que deram seus depoimentos, né? Vamos até ver aqui novamente. Temos aí a Lindaura e o Jobs, a Irinilce, a Maria Barra. Todos vocês sintam-se abraçados. Foi uma honra tê-los conosco aqui nessa noite. Iremos nos ver e nos falar muito mais vezes, né? Gratidão por compartilhar os seus resultados com milhares de pessoas que também irão se beneficiar dessa tecnologia. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite, e aí, logicamente, que nós só podemos concluir com as palavras finais do mestre, né? Cleuber, suas palavras concludentes. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Orlando. Eu gostaria de dizer só uma pequena frase, né? Que eu costumo dizer, que a tua água tratada magneticamente, que o teu alimento natural, né? Que o teu jejum semanal, né? O jejum magnético, né? E o sono restaurador sejam o teu remédio. É disso que nós precisamos. E como nós falamos hoje desse pequeno equipamento chamado estômago, nós possamos compreendê-lo melhor, possamos cuidar melhor dele, porque se nós cuidarmos dele, ele vai cuidar de todo o resto para baixo e para cima, porque é através dele que tudo acontece. Então, se nós tivermos essa consciência, né, de ter uma alimentação mais natural possível, né, nós teremos uma saúde plena e vamos viver muitos e muitos anos ainda fazendo live aqui na Timol. Muito obrigado a Lindaura, ao Jobs, né, a Mari e a Irinilce, que participou aqui conosco. Para mim foi uma honra ter vocês na presença do mestre Orlando Farias. E a todos vocês, uma excelente noite, um bom descanso e que Deus nos abençoe e continue nos protegendo, nos dando sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado e procurar fazer o melhor para a nossa vida e para a nossa família e para aqueles, né, que nos conhecem
e que nós possamos também contribuir com as nossas informações para que eles possam também trilhar pelo mesmo caminho que nós estamos trilhando. Fiquem com Deus. Boa noite. Pessoal, só voltando aqui, na minha primeira fala não apareceu a imagem do kit especial, né? Mas agora está aparecendo para todos. Vamos deixar um tempinho aqui para que você possa enxergar, mas você vai indicar, ainda vai retornar o seu investimento. Isso mesmo, o Catimol preparou. Pessoal, grande abraço, excelente noite, fique com Deus. Foi um prazer tê-lo nessa apresentação, Dr. Cleuber, Irinilce, Maria, Jobs e Lindau. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Amém.